estava perdido, estendeu a mão e abriu o seu sorriso. Ele me olhou quando não o conhecia. Vem e me segue, é o que dizia. Eu te via, mas não enxergava. Eu te ouvia, mas não escutava. Mas a tua luz me alcançou. O teu amor me conquistou. Eu quero ser um homem novo pra te adorar, pra te servir. Eu quero ser um homem novo. Vejam em mim o próprio Jesus. Olá, caríssimas, olá, caríssimos amigos do nosso itinerário bíblico, essa caminhada espiritual, essa caminhada humana que nós fazemos com esse programa Lavra a Palavra, com o Ricardo Ferrara. Eu sou cantor, compositor, leigo deoniano. Vamos continuar então dando prosseguimento a esse momento, mergulhando na intimidade com Deus, refletindo a palavra de Deus, escutando a voz de Deus, sendo pessoas melhores, seres humanos melhores, mais iluminados, mais aparados, mais ajustados à graça de Deus. Vamos pedir as graças, as luzes do Espírito Santo para que Ele possa estar presente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas caminhadas, nas nossas decisões, ao menor passo. O Espírito Santo possa estar presente em todos os momentos da nossa existência, em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Divino Espírito Santo, Tu que és o Paráclito, o advogado, aquele que nos recorda as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, vos pedimos humildemente, derrama a sua efusão, derrama um novo Pentecostes sobre o nosso coração. Quantas pessoas machucadas, vilipendiadas pela vida, desanimadas, que estão perdendo a fé, a esperança, o sabor de viver, o sabor da existência, o sabor da vida, que já estão praticamente desenganadas dessa vida, e Tu que és o verdadeiro reparador, que sabe consertar todos os vasos quebrados da existência, Te apresentamos aqui as Suas obras, os seres humanos, filhos e filhas, que não são objetos, mas que são filhos, que são pessoas, que são seres humanos, à imagem e semelhança de Deus, mas que estão feridos, que estão machucados, que estão desanimados, que perderam muito da sua certeza, da sua fé, da sua paciência, da sua capacidade de esperar. Muitos que até não acreditam mais no Teu amor. Mas sabemos que o Teu amor tudo pode. O Teu amor pode o impossível. O Teu amor fez maravilhas enquanto esteve nesse mundo o Seu servo e Filho, Verbo encarnado, Jesus Cristo. Ressuscitou a tantos que estavam nas trevas da morte. Reintegrou pessoas na sociedade, uma vez elas descartadas do processo do seu tempo. Ouviu as pessoas, quis estar próximo das pessoas, quis estar próximo de todos, não apenas dos pecadores públicos,
não dos mais descartados, mas também quis estar próximo de todos os homens, principalmente daqueles que também estavam mais machucados, feridos, desenganados pela vida. Então vos pedimos, Paráclito Espírito Santo, Deus da luz, Deus da efusão, derrama suas cascatas de bênção, suas cascatas de luz sobre o nosso coração, para que a gente possa realmente ter uma fé apurada, uma fé acrisolada, uma fé consciente, lúcida e madura, condizente com o teu sonho, Senhor. Sermos a imagem e semelhança de Deus, sermos outros Cristos no mundo, para que a gente possa fazer a diferença, não fazer justiça com as próprias mãos, mas fazer o bem sem olhar a quem. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos aqueles, ainda que não recorrem a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Então, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, do nosso Lavra Palavra com o Ricardo Ferrara, no mês de agosto, nós refletimos sobre vocação, sobre o chamado de Deus. Todos os seres humanos têm uma vocação. Somos chamados à existência, somos chamados à vida e também somos chamados a uma vocação específica, seja ela religiosa, sacerdotal, missionária, de catequese e de família. Nós precisamos responder a partir da nossa condição, a partir da nossa vocação específica, esse amor infinito, esse amor grandioso que Deus dispensa a cada um de nós, para que a gente possa realmente ser sal da terra e luz do mundo, profetas do amor e ministros da reparação, ministros da reconciliação. E no mês de setembro nós refletimos sobre a Bíblia, que ela não pode ficar apenas na estante, empoeirada. Ela precisa ser estudada, ela precisa ser lida, ela precisa ser refletida, ela precisa ser entendida. É o nosso alimento. Nós precisamos se alimentar dessa palavra. A gente precisa encontrar esse gosto ao ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Verbo, é o próprio Jesus que vai ao nosso encontro com palavras de amor, com palavras de exortação, com palavras de ensinamento, para que o ser humano possa crescer, mesmo que ele passe pela prova, mesmo que ele passe pela dificuldade. Então que ele tenha a tenacidade de vencer as provas a partir da graça que Deus disponibiliza para nós. Então a palavra de Deus não é apenas para alguns poucos, para os eleitos ou para os privilegiados, mas é para todos nós, para que a gente possa refletir, alimentar a nossa fé e fazer a diferença no mundo, iluminar o mundo a partir da palavra de Deus. Se eu não for iluminado pela palavra de Deus, como é que eu posso iluminar as pessoas? Como é que eu posso iluminar o mundo? Então, não apenas fazer as leituras das missas, mas fazer a nossa leitura individual, a nossa reflexão diária, com um alimento, como um almoço que nós comemos, um café da manhã que nós tomamos, um jantar que nós comemos. A palavra de Deus também quer ser isso para nós, um alimento, mas um alimento para a vida que não passa, porque esse alimento do almoço, da janta, ele acaba passando. Agora esse alimento
da palavra de Deus é um alimento imperecível. Ele não passa. Ele é para sempre. Ele é a vida eterna, porque ele é o próprio Deus. E se realmente as pessoas fazem a experiência concreta de Deus, fazem a experiência com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não têm o direito de pegar essa experiência e deixar apenas para si, apenas deixar para elas mesmas. Não temos esse direito. Nós devemos ser profetas missionários, discípulos missionários, aqueles que aprendem as palavras de Cristo, se conformam com as palavras de Cristo a partir do nosso jeito de ser, a nossa diversidade de ser, e a partir disso, com essa experiência concreta de Cristo, nós podemos ir em cima dos telhados para proclamar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a quem tem fome, a quem precisa, a quem perdeu a fé, a quem perdeu a esperança, ou mesmo ir ao encontro dos pobres, a quem não tem um alimento, a quem está descartado da sociedade, coisa que fez com maestria e excelência nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve conosco, e nos exigiu, nos pediu que a gente fizesse exatamente a mesma coisa. Então devemos ser testemunhos, devemos ser coerentes com a nossa fé. Como está a experiência de Deus na tua vida? A experiência de Deus tem sido realmente vivificante, transformadora, a ponto de mudar as tuas mentalidades, a ponto de mudar o teu coração, de fazer uma revolução completa com a tua vida, que você mude o seu jeito de olhar para o mundo, que você transmude o seu olhar a partir das coisas e que o próprio Cristo olhe o mundo a partir de você. Olha só que bonito. E essa experiência que todos nós, cristãos, católicos, somos chamados a mergulhar, sermos canal de graça, sermos instrumentos da paz, instrumentos da reconciliação, sermos outros Cristos no mundo. Então, nós vimos o quanto que a igreja ela é pedagógica. Passamos pela vocação, aprendemos a vocação, assumindo a nossa vocação, nos alimentamos com a palavra de Deus, para que também, uma vez com essa experiência de Cristo, nós possamos levar essa luz, esse Cristo, a quem mais precisa. E a quem mais precisa pode estar exatamente na tua família, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos. Não está tão longe. Basta que seja pessoa, basta que seja ser humano. Então, caríssimas irmãs, caríssimos amigos do Lavra Palavra, então vamos dar início à nossa reflexão da Palavra de Deus, a partir do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19, que é a liturgia dominical. Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, como alguns estavam dizendo a respeito do templo, que estava ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: estais contemplando essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorize, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. E haverá grandes terremotos, e pestes, e fomes em todos os lugares.
aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Além de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, e de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, aos quais nenhum de vossos adversários poderá resistir e nem contradizer. Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho seja a causa de cura, soerguimento, possa ser realmente a libertação e a salvação integral do corpo e da alma e da pessoa por inteiro. Amém. Então vamos refletir, caríssimas irmãs, caríssimos amigos, sobre essa palavra de Deus, sobre esse Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Já há algum tempo nós estamos mergulhando nos textos do evangelista Lucas, como eu já venho trazendo há algum tempo. O evangelista Lucas, ele tem aquela preocupação de mostrar o rosto de Deus através do rosto humano de Jesus Cristo. E acaba se servindo de encontros com as pessoas, principalmente os mais pobres, os mais descartados, os mais desvalidos, os que estavam à margem do processo daquela sociedade. E é por isso também que hoje Cristo nos convida a fazer exatamente a mesma coisa, sermos sinais de unidade, de concórdia, de unidade, de luz, de perseverança a cada um de nós. O que ele fez naquele tempo repercute no hoje e repercutirá no cada vez mais na história. O que nós precisamos fazer é acolher essa palavra, não ter receio e saber que Deus, ele está à frente do nosso processo, ele conhece o nosso ser, ele conhece o nosso coração e sabe o que é melhor para cada um de nós. Então o evangelista São Lucas, ele acaba trabalhando exatamente nesse contexto dos grandes encontros, dos pecadores públicos, dos publicanos, dos que estão descartados e à margem da sociedade. Então vamos fazer aqui uma aclimatação, um ambiente. O evangelista está descrevendo uma cidade, que é a cidade de Jerusalém. Como você sabe, foram ali os últimos momentos, os últimos instantes da vida de Cristo. Ele acabou passando exatamente em Jerusalém. Foram ali praticamente os últimos instantes antes da sua entrega voluntária, a sua paixão e morte de cruz. Mas é claro que ele haveria de ressuscitar. Então ele acaba fazendo aí um discurso sobre as coisas que haverão de vir. O que isso significa? Isso significa que é um discurso escatológico das coisas que haverão de vir. Mas está exatamente num contexto muito bem delineado e muito bem definido, que é exatamente Jerusalém. Mais especificamente, a queda de Jerusalém. Que Jerusalém seria praticamente demolida, praticamente destruída, por assim dizer. Mas vamos entender o seguinte: por quê? Qual que é o motivo que nosso Senhor Jesus Cristo começa a contar essa história, começa a descrever isso que ele acaba de descrever? Exatamente porque todo mundo ficava embasbacado por causa da suntuosidade, da grandeza do templo, da sinagoga dos judeus. Então, para os judeus, o local primordial, mais importante, é exatamente o seu templo, é a sua sinagoga. É um motivo de orgulho para o judeu.
E para o judeu é exatamente ali onde que Deus se revela, onde Deus se manifesta. É por isso que eram feitos diversos templos, diversas sinagogas, muito ricas e muito suntuosas, por assim dizer. E imagine você que um judeu como Cristo aparece no meio dentre tantos judeus e acaba dizendo: olha, vocês estão vendo a grandeza do templo? Vocês estão vendo a suntuosidade desse templo? Essas belas pedras, toda essa riqueza, essas ofertas votivas, tudo isso vai passar. Tudo isso será destruído. Tudo isso será demolido. Não ficará pedra sobre pedra. Nós temos aí dois sentidos. Porque pela ação do próprio tempo, o tempo vai passando, ele vai deteriorando a estrutura. Por mais persistente e consistente que seja, por exemplo, a construção da sinagoga e do templo, mas ele está por se referir a si mesmo, ao seu corpo. O seu corpo ele será destruído, ele será entregue aos homens, aos pecadores, por nós, por amor, por todos os pecados cometidos e que ainda serão cometidos. Por isso que o amor de Deus, ele é recompensador, ele é providente, e mais do que isso, ele é gratuito. Quando ele se encarna num homem, que é exatamente o Verbo que se fez carne, que é o próprio Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então, ele falava assim: o meu corpo será destruído, mas a morte não terá a última palavra. Eu vou passar pela experiência de morte e no terceiro dia haverei de ressuscitar. E cada um de nós também iremos passar por essa experiência. Todos nós passaremos pela morte. Isso é certeza, isso é certo. Todas as outras coisas vão passando pelas nossas vidas. Somos efêmeros, somos transitórios. Enquanto estivermos na vida, enquanto estivermos nessa existência, a gente tem que se esforçar, se dedicar em viver bem as coisas. Agradecer. Se eu acordo, comece louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia. Se você tem a oportunidade de tomar um bom café da manhã, um almoço, uma janta, de estar com os seus, de ter um teto, de ter um lar, de ter uma família, agradeça a Deus. Porque tantas pessoas que não têm nem o que comer, não têm nem o que vestir, não têm nem um teto para dormir, não tem uma cama para descansar, e você tem o privilégio. E muitas vezes reclama de barriga cheia e acaba ignorando essas graças miúdas e pequenas que Deus nos dá a cada dia, a cada um de nós. E nós não podemos ignorar. Nós devemos ter esse discernimento da fé, retirarmos as cegueiras espirituais para que a gente possa saber ler o nosso tempo, saber enxergar a ação de Deus na nossa história, a ação de Deus na nossa vida. Então, exatamente essa queda de Jerusalém. O templo haverá de passar, o templo físico. Mesmo o nosso templo do corpo também haverá de passar. Não somos eternos, mas enquanto estivermos com Deus, ali poderemos desfrutar de uma luz que não tem ocaso, que não acaba. Mas enquanto estivermos nessa vida, nós precisamos da fé, nós precisamos da esperança, nós precisamos de Deus, que é o amor e que nos dá o amor para que a gente possa amar as pessoas como o próprio Cristo nos amou. Até mesmo a igreja, depois ela não será mais necessária, porque estaremos todos emanados na igreja do coração de Deus. Estaremos todos juntos como irmãos. Ele como Pai, a primeira luz, a verdadeira luz, e nos iluminando. E seremos todos uma unidade. Seremos um. Então,
há essa contemplação. As pessoas ficam o tempo todo embasbacadas ao olharem para esse templo. É preciso levar em consideração essa catequese que Cristo dá. Mais importante é o que não passa, não é o templo que fica, não é o templo que se deteriora, mas é o templo do nosso coração, é o nosso próprio ser, a nossa própria vida. Então nós devemos destacar aqui pelo menos uns 3 momentos da história da salvação. É exatamente esse primeiro que acabei de citar, a destruição de Jerusalém. Por que Jerusalém é destruída? A gente haverá de notar que ali é o berço das grandes religiões monoteístas. É o berço do cristianismo, é o berço do islamismo e é o berço do judaísmo. Então essas 3 religiões compartilham a sua fé a partir da cidade e acabam se irradiando em relação ao mundo. Mas Israel, Jerusalém, ele não acolheu essa salvação. Israel e Jerusalém não acolheu essa palavra, essa revelação, que é o próprio Deus que se fez carne, que é o próprio Cristo, o Deus entre os homens. E era exatamente em Jerusalém que era para se revelar. E Deus se revelou através da pessoa de Cristo. E Jerusalém acaba recusando essa proposta, porque eles esperavam um líder político e econômico que libertasse as situações deles. E acaba sendo surpreendido com um líder que foi criança, que se fez pobre, que comeu com os pecadores e que até de certa maneira transgrediu algum dos preceitos dos judeus, que batia de frente com os poderosos, alguém muito à frente da sua época. É por isso que ele era o tempo todo colocado sob júdice, sob cheque, criticado. E no segundo ponto fala sobre o tempo da igreja. A igreja nesse tempo, ela é importante, ela é fundamental, porque ela é dispensadora dos mistérios de Deus, dispensadora dos sacramentos, dispensadora de todo o amor de Deus. E ela que nos ensina a palavra de Deus através da catequese do Papa, do magistério da Igreja, da tradição, de tantos santos que deram a sua vida e que derramaram o seu sangue por amor à verdade, por testemunho da verdade, por amarem a Deus e também por amarem os seus irmãos. Porque o amor tem exatamente essas 2 dimensões. Não é apenas o amor a Deus, como também não é apenas o amor aos irmãos, mas essa união, esse encontro. Se realmente eu amo a Deus, esse amor a Deus vai me levar ao amor concreto das pessoas. E o amor concreto das pessoas também vai me remeter a esse amor de Deus. De um Deus que nos criou, que não é eterna solidão, mas é eterna comunhão. Ele não quis estar sozinho, mas quis a nossa existência, quis a nossa companhia, mesmo que não precisasse de cada um de nós. Mas ele quis precisar. Isso é mistério de amor, é mistério da gratuidade, que não há palavras que possa descrever e que possa colocar num discurso lógico. É apenas gratuidade, é apenas amor. E também fala sobre a vinda do Filho do Homem, a vida de Cristo. E nós podemos pensar em 2 dinâmicas. Quando passarmos pela existência, morrermos e termos um encontro definitivo com Deus, com a Santíssima Trindade. Porque estamos nessa vida e não somos eternos, somos passageiros, somos efêmeros. Todas as coisas que estão nesse mundo, ainda que de certa maneira sejam boas, tem algumas coisas boas e outras coisas más, elas passarão, elas haverão de passar. E a gente tem que perguntar, nós devemos nos perguntar, aonde eu tenho colocado a minha fé? Aonde eu tenho colocado a minha esperança? Será que eu tenho colocado a minha esperança em Deus?
ou eu tenho colocado a minha esperança nos homens, ou ainda eu tenho colocado a minha esperança nas coisas, no dinheiro, colocado o dinheiro em primeiro lugar. Então é importante notar. E também fala da parúzia. A parúzia significa a segunda manifestação, a segunda vinda, quando Cristo virá em glória para nos levar ao Pai e consumar toda a sua promessa salvífica e vivificante da salvação de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com esse texto, porque é um texto difícil. Devemos reconhecer que não é um texto fácil de se lidar. Muito porque trabalha muito com figuras de linguagem, com muitas metáforas. A gente pode encontrar muitos elementos aí que pode estar acontecendo atualmente, mas a intenção do evangelista não quis simplesmente de fazer uma profecia, mas simplesmente de descrever o momento da sua época. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, eram torturados. E como diz Tertuliano, o sangue de mártir é semente de novos cristãos. E quantos cristãos se formaram a partir do derramamento de sangue desses bravos guerreiros, desses bravos cristãos que entregavam a Deus a sua própria vida em favor, em oferta a cada um de nós, aos irmãos, principalmente aos seus algozes, aos seus inimigos. Por mais difícil que possa ser, o amor também passa por amar os inimigos. Como diz o próprio Cristo, se você amar a quem te ama, qual que é a vantagem? Qual que é o mérito? Os pagãos também fazem exatamente a mesma coisa. Agora você vai ser diferente, você vai se destacar se você olhar para o seu adversário e considerar que ele propriamente não é um adversário. Ele é um filho de Deus, uma pessoa que precisa de amor, tanto quanto você, e que Deus faz chover entre os bons e os maus, entre os maus e os bons. Então esse texto está trabalhando com muitas figuras de linguagem que acaba dificultando muitas coisas, e o risco de acabar se tornando reduzido é muito grande. Então devemos tomar muito cuidado para não reduzir o sentido do texto. Ele acaba utilizando figuras de linguagem para dizer que o mundo velho ele haverá de passar e haverá de chegar um mundo novo. E quando vai chegar esse mundo novo? Quando eu mudar a mentalidade, quando realmente eu entregar a minha vida com Deus, quando eu fazer a experiência concreta da pessoa de Cristo. Aí a revolução vai acontecer de verdade na minha vida. Eu vou poder fazer a diferença no mundo de hoje. Eu vou poder ser um outro Cristo. Eu vou poder ser realmente um evangelho vivo e colocar em prática as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas coisas acontecem com percalços, com dificuldades, com perseguições. Isso já aconteceu desde lá no Antigo Testamento, com os profetas, passando por Cristo, que foi martirizado, e passando pelos cristãos. E conosco também não é diferente. Nós devemos ter uma fé límpida, pura, a nossa experiência concreta com a pessoa de Cristo, a nossa adesão a Ele, nos aprendizados eclesiais, nos documentos da igreja, absorver e beber o máximo em relação a isso, e cada vez mais praticar a caridade, ser a caridade. Não basta ficar comungando diariamente se o meu coração não me move para a caridade, se não move a ser caridoso, se não me move a ser exatamente como Cristo foi. Então, vamos considerar que, mesmo com essas provas, com essas dificuldades,
Deus não nos deixa sozinho. Não estamos isolados. Não estamos abandonados. Deus está presente na história. Deus está presente conosco. Deus nunca nos desampara. Ele caminha com os homens, Ele caminha com as pessoas e dá a força, e nos dá o Espírito Santo, nos dá a fé, nos dá a paciência, nos dá a sabedoria e o discernimento para separar o bem do mal, o joio do trigo. Mas tudo isso é a preço, a custo da nossa coerência de vida, o nosso testemunho. Devemos ser coerentes. Uma vez que recebemos essa palavra, que custou a tantos a própria vida, a própria existência, que consumiram-se como uma vela que queima no altar, nós não podemos decepcionar a Deus. É nos dada essa vida para que a gente possa fazer realmente a diferença no mundo de hoje. Sermos instrumentos de cura, de salvação, de graça. Para que a partir de hoje nós podemos dizer, como disse Jesus no Evangelho passado, hoje a salvação entrou nessa casa. Porque você vale a pena, porque você é um filho de Deus, você é maior do que os seus erros. E a misericórdia de Deus é bem maior do que os seus erros. Deus aposta em você. Deus confia em você. Então, é o testemunho da Boa Nova. Aquele que realmente testemunha a Boa Nova, evangeliza sem nada dizer. Evangeliza a partir dos próprios atos, a partir da coerência, a partir do seu exemplo de vida. Quantas pessoas que apenas falam que nem um papagaio fala, mas quando você vai ver na prática, não há nada. Ou os atos acabam contradizendo o seu discurso, a sua fala. Então, antes que nós possamos receber essa palavra, acolher a palavra de Deus e colocá-la em prática, peçamos essa graça de Deus que está presente conosco, que caminha, nos dê a graça da perseverança. Que essa é a palavra-chave desse Evangelho, perseverança. Enquanto estivermos nesse mundo, precisamos da fé, precisamos da esperança para caminhar. Amém. Então Deus abençoe a você, que você possa ter aí uma linda semana, uma semana muito abençoada, muito tranquila, e que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, as suas intenções, as suas necessidades. Te cubra de bênção e te dê a paz. De um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Siga as nossas redes sociais, me.ricardo.ferrara, lá no Instagram, onde eu tenho algumas postagens sobre teologia, sobre religião, a área do conhecimento, a área da cultura, e também lá no YouTube, Ricardo Ferrara, onde eu posto as minhas canções e algumas outras poesias e até mesmo os Lavras Palavras que nós estamos gravando aqui. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima. Ele me amou quando estava perdido, estendeu a mão e abriu o seu sorriso. Ele me olhou quando não o conhecia, vem e me segue, é o que dizia. Eu te via
mas não enxergava. Eu te ouvia, mas não escutava. Mas a tua luz me alcançou, o teu amor me conquistou. Eu quero ser um homem novo pra te adorar, pra te servir. Eu quero ser um homem novo. Vejam em mim o próprio Jesus. Eu te via, mas não enxergava. Eu te ouvia, mas não escutava. Mas a tua luz me alcançou, o teu amor me conquistou. Eu quero ser um homem novo pra te adorar, pra te servir. Eu quero ser um homem novo. Vejam em mim o próprio Jesus. Novo pra te adorar, pra te servir. Eu quero ser um homem novo. Vejam em mim o próprio Jesus.